A paz do Senhor, meus irmãos, né? Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por mais esse dia, por essa oportunidade. Nós estamos aqui mais uma vez, ministrando aqui a EBD. Quero agradecer a vida do meu pastor, o pastor Francisco Ariosto, aqui da área 300. Agradecer ao nosso pastor geral, o pastor da IADAM e Jonatas Câmara, né? E eu quero pedir que você venha deixar o seu like aqui, né, neste vídeo, que você venha compartilhar essa mensagem com a sua família, né? Com a sua família, amigos, vizinhos. Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor vai ser, né, para todos nós. Afinal, o evangelho precisa ser compartilhado, né? E eu vou já passar a oportunidade para o Júnior, que vai ser ele que vai ministrar a escola bíblica de hoje. Mas eu quero dar um aviso que o pastor já avisou, né, para a maioria no WhatsApp, referente à ceia. Esse domingo agora é o nosso primeiro domingo do mês e é o domingo de Santa Ceia. Aí como é que vai ser? Às 18 horas, você que frequenta o Liberdade 3, você vem aqui no Liberdade 3, vai estar um diácono aqui junto com o material da ceia, para ceiar com você, né? Às 18 horas, domingo, às 18 horas no Liberdade 3. Você que é do Liberdade 3. E você que está me assistindo, que é do Liberdade 4, né? Que você vem no Liberdade 4 e vai estar um diácono lá auxiliando para você ceiar. Aí você ceia, a gente ora, tudo mais, e você está liberado para ir para casa, tá? Não é um culto, não vai ser um culto que vai ser nas igrejas, não. Vai ser apenas para você ceiar. Então, domingo agora, né, às 18 horas, você que é do 3, vem aqui no 3 ceiar, que vai estar um diácono aqui. E você que é do 4, vá no 4, que vai estar um diácono lá para auxiliar você, para você ceiar. Amém? Dado o aviso, compartilhe essa mensagem, dê seu like e se inscreva no nosso canal, somos Área 300. Aí eu vou passar a oportunidade agora para o Júnior. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Feliz com a oportunidade que me foi dada de ministrar nessa tarde. Ensino da Escola Dominical da lição 5, da revista Fortalecendo a Família, uma revista que já foi dada, mas por pedido da direção maior do pastor Jonatas Câmara, devido às pessoas estarem em suas casas, não podemos nos congregar, foi pedido que ela fosse dada novamente. E a lição 5 hoje, ela fala a missão do homem. Então, se você tem essa revista, você é convidado a pegar essa revista, a sua Bíblia, estudar juntamente conosco, uma lição muito importante. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, e após a oração, o Israel vai estar ministrando louvor, e a gente volta para realmente iniciar a lição. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque nós estamos aqui em pequeno número, Pai, para transmitir essa mensagem, Pai, desta revista para as famílias que estão em suas casas, porque nós estamos podendo nos congregar, mas pedimos que tu venha usar a minha vida, a vida de cada um que está aqui neste lugar, para que o teu evangelho, a tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor designou, Senhor, alcance os corações dos lares, nas famílias, ó Deus, e que tudo que precisa ser ajustado, venha ser ajustado pelo teu Espírito Santo, e que nas nossas vidas e na vida de cada família da tua igreja, o teu nome seja glorificado e evidenciado acima de tudo e acima de todos, Pai. No santo nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder, além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se
o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Sem muitas delongas, a lição 5 tem por título A Missão do Homem. Foi estudado na lição passada a bênção do casamento. A missão do homem. O textuário diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o homem foi feito com um propósito. E esse propósito, logo no início, já foi colocado. Ele teria que guardar aquilo que Deus, o lugar onde Deus o havia colocado. Verdade prática. O homem tem uma tríplice missão: agir, relacionar e liderar. A leitura em Bíblia em classe, você é convidado a abrir sua Bíblia, caso você não tenha revista, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 19, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esses seriam os seus nomes. E essa lição ela está dividida em tópicos e subtópicos, que a gente vai estudar. O primeiro fala a missão do homem, que atividade, relacionamento e autoridade. E estágios da vida: infância, juventude e maturidade. Desvios da missão: missão de esposo, missão de cuidador e missão paterna. A introdução diz: Deus fez uma clara separação entre os sexos e dotou o homem e mulher de características que os diferenciam dos demais seres criados. A cada sexo foram definidas missões específicas de acordo com a sua condição. Algumas teorias humanistas tentam negar as diferenças existentes e procuram criar uma atmosfera de guerra entre os sexos, em total desacordo com o ensino original do Criador. A gente vê, por exemplo, um grupo que se denomina feministas, que elas tentam igualar o seu patamar ao do homem, que à luz da Bíblia é o inverso daquilo que elas tentam colocar para a sociedade. Nesta lição vamos estudar a missão específica do homem no contexto da família. Primeiro, a missão do homem. O homem foi criado por Deus segundo 3 princípios: atividade, relacionamento e autoridade, que definem a totalidade de sua missão. E a gente vai começar estudando agora o primeiro, que é a atividade, ou seja, o homem ele tem algo a fazer na sua família. Ele não foi posto, eu posso dizer por exemplos. Eu costumo, quando eu tenho oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu gosto de citar exemplos, sem citar nomes. Eu vejo homens ociosos, eu vejo homens que dentro da sua casa esperam muito pela mulher, pela esposa, para fazer aquilo que é inerente a ele fazer. Por exemplo, neste tempo de pandemia em que muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão com uma escassez dentro da sua própria casa, existem homens que literalmente estão esperando um esforço a mais da mulher, estão parados dentro de casa. Eu estou falando em cima do que eu tenho visto em alguns lugares. Isso é incrível porque não deveria ser assim, porque o homem ele foi dotado da parte de Deus como um provedor, como um iniciador, aquele que vai ele fustigar toda a família a ter uma atividade, a não ser uma família parada, uma família ociosa. Atividade: o homem foi criado para agir, ser ativo, criar, empreender. Também quando Deus colocou o colocou no jardim do Éden, deu-lhe a missão de lavrar e guardar a terra. Apesar do homem ser depois amaldiçoado pelo próprio Deus, de que com o suor do seu rosto ele
teria o fruto do seu trabalho, antes disso ele já tinha uma missão, que era guardar, que era cuidar do lugar onde ele foi colocado, ali como a sua morada, como o lugar que ele teria prazer de estar na presença de Deus, mas não era Deus que ia cuidar, ele deu essa missão ao homem, cuidar e guardar. Ele deveria ser ativo, quem cuida, quem guarda deve estar vigilante, deve estar procurando saber em que ordem estão as coisas dentro da sua casa. Isso é atividade. Ou seja, o homem foi feito para o trabalho e não para viver na ociosidade ou inatividade, como diz aqui no começo da lição. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diz aqui também na lição, é próprio da natureza do homem o agir, o mover-se, o fazer. O homem não pode ficar parado. O homem tem que ser aquele que ele vai motivar a sua família, motivar a sua esposa, motivar seus filhos, e não aquele que a família vai olhar e esperar algo dele, ele não tem nada para oferecer. Ele precisa cuidar, ele precisa agir, para quando vier os tempos de dificuldade, os tempos de adversidade, ele tem que ser a cabeça pensante, em concordância com a sua esposa, colocando diante da sua família as estratégias para aquele momento difícil, para que eles possam passar e passar com sucesso. Diz aqui, a história humana está repleta de inúmeras realizações masculinas, exatamente por essa necessidade intrínseca de o homem estar em movimento e ser um realizador. Tem uma história interessante na Bíblia Sagrada que fala da Torre de Babel, que ela foi idealizada pelos homens daquela época. Eu não creio que ali havia mulheres trabalhando naquele projeto. E aquele projeto ele era tão grandioso que o plano daqueles homens era alcançar os céus com aquela torre. Quando Deus veio e dificultou a linguagem entre eles, veio a divisão de línguas naquele lugar. O fato de o homem ser imagem e semelhança de Deus, formado como coroa de toda a criação, dá ao ser humano uma responsabilidade que os outros seres não têm: cuidar de toda a criação e dominar sobre a terra. E vem o outro ponto, a gente viu atividade. O homem precisa ser ativo, ele não pode ser omisso nem ocioso, ele precisa atentar para aquilo que precisa ser feito na situação que ela exigir. Relacionamento. O homem foi criado para manter relacionamentos. Criado como um ser social, o homem carece de interação horizontal com outros de sua espécie, mas também de relacionamento vertical com Deus que o criou. A Bíblia deixa bem claro, bem assim, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja capaz, que lhe seja idônea. A Bíblia deixa bem claro que o homem, sim, ele tinha a função de guardar e de cuidar, mas Deus viu que ele não poderia ficar só. Deus viu que ele, sozinho, ele poderia até realizar, mas ele precisaria de ajuda. Quem sabe até de conselhos, quem sabe até de uma dica. E Deus coloca no seu coração: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, mostrando a necessidade de o homem ter relacionamento. Relacionamento. Não somente com outro da sua própria espécie, mas também relacionamento vertical com Deus, que é o que o criou. A Bíblia diz bem aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Eu acredito que não existe texto melhor sobre relacionamento, sobre a necessidade do homem se relacionar do que este. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E alguns pregadores dizem que o cordão de 3 dobras é o homem, a mulher e Deus no centro. Diz aqui: assim o homem busca manter relacionamentos, seja com seus colegas de escola para brincadeiras, seja com os companheiros de serviço, com sua família, ou com aquela que se tornará sua esposa. Mas também precisa estabelecer relacionamento íntimo com o Criador, sem o qual sua vida torna-se
vazia e sem sentido. Diz a Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ou seja, se eu sou um homem, espero uma família, espero ter uma esposa, espero ter filhos, uma vida de sucesso estabelecida nessa terra. Essa vida não vai acontecer se Deus não for o centro de todas as coisas na minha vida. Eu preciso colocar Deus, como diz a Bíblia, a porção da minha alma e esperar nele, porque é bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que coloca diante dele os seus planos, Deus vai dar direção. Diz aqui também no livro de Isaías 55, versículo 6, a necessidade de o homem buscar um relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, mas com Deus acima de tudo e de todos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus é aquele que quer buscar conosco um relacionamento não somente para essa vida, mas para a vida eterna. Um relacionamento que vai além da morte. E esse relacionamento precisa ter início nessa vida. E eu não posso deixar esse relacionamento em segundo plano, em detrimento a ter a minha esposa, a ter meus filhos, a ter uma vida alicerçada, bem vivida nessa terra. Mas se Deus não estiver no controle, essa vida é uma vida vazia e sem sentido. E é por isso que é importante esse relacionamento com o Criador. Deus nos fez para esse relacionamento. E fica muito entristecido quando o homem se torna um praticante da idolatria. Ou seja, quando ele cria meios de ter algo mais importante do que Deus na vida dele. A Bíblia deixa bem claro que se eu busco amar mais a minha esposa, a minha mãe, a meu pai, a meus irmãos, a minha família, a meus filhos e aos meus bens mais do que a Deus, a Bíblia diz que eu não sou digno de ser chamado seu discípulo. Então, quando eu coloco algo no lugar de Deus na minha vida, não precisa ser uma imagem de escultura, se torna idolatria, mudando o sentido da verdadeira adoração a Ele. Mas Jesus não desiste nunca dos seus. Ele é o pastor que procura a ovelha perdida para restaurá-la. Deus ainda procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, que Ele possa encontrar em mim, possa encontrar em você um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, seja na abundância, seja na escassez, seja em casa, seja frequentando a igreja, que Ele possa encontrar em cada um de nós verdadeiros adoradores. E o terceiro ponto deste primeiro tópico fala que o homem ele foi criado para ter autoridade. O homem foi criado para exercer domínio e autoridade. Deus delegou ao homem a responsabilidade por nomear os animais do jardim e ratificou suas decisões. Naquele momento, quando Deus trouxe os animais ali a Adão, a Bíblia deixa bem claro que Ele o trouxe a eles para que Adão desse nomes. E a Bíblia diz que o nome que Adão deu a cada um foi o nome que permaneceu àqueles animais, concedendo ao homem ali o princípio da autoridade sobre a criação que Deus colocou ao seu cuidado. Quando Deus determinou ao homem que não comesse da árvore do conhecimento, a mulher ainda não havia sido criada. E é interessante isso, porque a Bíblia deixa bem claro que quando Deus deu a ordem de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, a mulher ainda não tinha sido criada. Essa ordem foi dada ao homem, e ele deveria ter exercido autoridade naquele momento em cima dessa ordem dada, não deixando que sua mulher ficasse influenciada pela serpente. Mas o que aconteceu, a gente conhece a história, ela foi influenciada pela serpente, e ele, por um momento de não vigiar, ele deixou a sua autoridade de chefe da sua casa e deixou-se influenciar pela mentira da serpente através do conselho da sua mulher que foi enganada. Dessa forma, a responsabilidade de instruir a mulher era do homem, que ele poderia ter dito: não, o Senhor Deus nos advertiu antes que você fosse criada, que nós não poderíamos comer desse fruto, mas de todas as árvores do jardim, deste não, deixe esse fruto lá. Foi dada a ele, ela não estava presente nesse momento, mas ele não exerceu a sua autoridade, ele se deixou levar pelo engano da serpente juntamente com sua mulher. Dessa forma, a responsabilidade de instruir a mulher é do homem, que a recebeu do próprio Deus.
e por isso Deus não aceitou sua desculpa no momento da queda. Ele disse: a mulher que tu me deste, essa me enganou. Mas a quem foi dada a ordem? Foi a mulher ou foi a Adão? Foi a Adão. Mas ele que não se deixou levar pelo conselho de Deus, pela ordem de Deus, mas preferiu ir pelo engano. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A autoridade do homem, segundo os padrões divinos, não constitui nenhuma base para autoritarismo ou tirania, e sim para uma liderança que estabelece orientação, proteção e cuidado. Eu tenho visto nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa, para quem já assistiu a matéria, já passou mais de uma vez na televisão, nos noticiários, aumentou em 40% a quantidade de mulheres espancadas dentro de suas residências. Aumentou o número de divórcios após as pessoas serem colocadas em quarentena, ou seja, parece que ninguém se conhecia dentro da sua casa, e quando passaram a conviver 24 horas dentro dos seus lares, elas passaram a se conhecer, começaram de uma forma errada. O homem passou a espancar mais a sua mulher, o homem e a mulher decidiram não viver mais junto, porque parece que eles não se conheciam. Era uma vida meio que rasa, superficial. E ali o homem ele usa de uma autoridade exacerbada, espancando, impondo, tratando a sua esposa como, até mesmo como um animal. A autoridade do homem, segundo os padrões divinos, não constitui nenhuma base para autoritarismo ou tirania, sim para uma liderança que estabelece orientação, proteção e cuidado. É tudo que uma mulher quer nesse exato momento de pandemia, de coronavírus, de quarentena. Um homem que cuide, que oriente e que proteja não somente a ela, mas a sua família. Se você está fazendo o contrário disso, coloque a mão na sua consciência e volte aos padrões divinos. O homem, diz aqui, 1 Coríntios 11:3, quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, o homem é o responsável por trazer orientações da parte de Deus para a sua família. Infelizmente, muitas mulheres, mesmo dentro da congregação da Igreja de Deus, têm assumido o papel do sacerdote pela omissão dos sacerdotes da sua casa, por aqueles que deveriam tomar as rédeas espirituais, trazendo o conhecimento de Deus para dentro das suas casas. Essa carga está sobre os ombros das mulheres. Por quê? Porque o homem tem sido ocioso, tem sido omisso no papel ao qual Deus o delegou. A Bíblia deixa bem claro que ele é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Ele é o responsável pelas orientações dentro da sua casa. E essa mulher vai entrar de comum acordo com aquilo que ela vê que é da parte de Deus, saindo da boca deste líder dentro da sua casa. Efésios 5, versículo 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo sendo o salvador do corpo, que é a igreja, ele deixa bem claro que eu, como cabeça da mulher, dentro da minha casa, devo trazer salvação à minha casa. Eu não posso deixar minha casa descoberta quanto ao evangelho de Cristo, quanto à salvação eterna, quanto aos princípios bíblicos de se viver nessa terra. Eu, como homem, biblicamente sou responsável por trazer estes ensinamentos a minha esposa, a meus filhos, no caso as minhas filhas, que a minha esposa está grávida, graças a Deus, de mais uma menina, louvado seja o Senhor, mais uma alma a qual Deus me coloca a responsabilidade de ensinar ela no caminho que ela deve seguir. Esse papel é meu, é do sacerdote, junto com minha ajudadora, a qual a Bíblia descreve. Vamos desempenhar o sacerdócio familiar dentro da nossa casa. Diz aqui: a autoridade que o homem tem no lar não é originada em si mesmo, antes é uma autoridade que Deus lhe confiou. O homem exercita esta autoridade com firmeza, com amor e sabedoria, mas é Deus quem a estabelece e a mantém. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Se essa autoridade não estiver baseada nos princípios bíblicos, ela não é autoridade, ela é autoritarismo, podendo ser mesmo tirania. Estágios da vida, segundo tópico, diz aqui: nas diversas fases da vida humana, ocorre tanto o desenvolvimento do corpo como a formação do caráter. Infância.
No início da vida, ainda criança, o homem se difere da mulher basicamente pelas características sexuais, ou seja, o médico vai dizer, nasceu um homem, nasceu uma mulher. Ao longo da infância, os meninos desenvolvem habilidades específicas através de brincadeiras e jogos, as quais serão determinantes em sua vida adulta. Talvez seja o motivo pelo qual o homem gosta muito de jogo, de liderança, né? de atividades que colocam uma certa autoridade dele naquela brincadeira. É um treinamento da infância para que ele, quando ele venha ter a sua função de forma adulta, ele venha trazer à tona todo o conhecimento adquirido. Não à toa uma mulher também, geralmente deveria ser assim. A gente vê uma criança, uma menina brincando de boneca, brincando de casinha, ela se preparando para ser a ajudadora do lar, aquela que vai ajudar o seu marido na organização da sua casa, de como criar os filhos, de como organizar uma casa, como bem descrito no livro de Provérbios. As experiências boas e más farão parte da bagagem que ele carregará em sua vida toda, ou seja, aquilo que foi agressivo ou que foi benevolente na vida dele quando na infância vai refletir na sua vida adulta. E é por isso que é interessante nós, como pais, como sacerdotes, temos zelo na criação dos nossos filhos, como a Bíblia diz, não sendo espancador, não trazendo palavras de maldição sobre os nossos filhos. É provado que muitos dos homossexuais que hoje se prostituem nas ruas, nas esquinas, quando eles contam o testemunho deles, eles contam que eles eram espancados, eles eram amaldiçoados, eles eram abusados sexualmente pelos próprios pais. Isso trouxe da infância para a sua vida adulta traumas, trouxe consequências que hoje eles não conseguem administrar, a não ser se vir o evangelho da graça que liberta o homem. As experiências boas e más farão parte da bagagem que ele carregará por toda a sua vida. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É missão minha, é missão nossa como pais e como mães, ensinarmos nossos filhos no caminho de Cristo, no caminho da salvação. Eu tenho sentado com minha filha, eu tenho ensinado ela, eu tenho lido a Bíblia para ela todas as noites, juntamente com outro aplicativo que conta histórias bíblicas. Ela tem aprendido, e ela tem 6 anos, mas eu sei que agora ela está no tempo da inocência, mas a Bíblia me garante que se eu instruir a minha filha no caminho que ela deve andar, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Isso tem que ser uma missão de cada um de nós, porque nós somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos, porque nós somos semeadores da palavra de Cristo dentro da nossa casa. O aprendizado não acontece da noite para o dia, e sim ao longo da vida. Daí a importância do acompanhamento dos pais no desenvolvimento dos filhos, nos aspectos físicos, intelectuais e espirituais. Infelizmente, a gente vive um momento em que a babá de nossos filhos, muitas das vezes, tem sido um celular, tem sido um tablet, tem sido um Discovery Kids. A minha filha assiste, mas eu não deixo que seja prioridade na vida dela. Ela tem o tempo de assistir, porque tem o tempo da palavra na vida dela, tem as atividades que eu desejo que volte e retorne, para que ela volte para a dança, volte às peças que ela faz, já tão em tenridade, participe. Ela própria disse, ela já chorou esses dias: papai, eu quero ir para a igreja, quando é que vai começar a igreja? E eu vejo que, graça pela misericórdia de Deus e graça de Deus, nós temos cumprindo o papel fundamental, porque esse desejo de estar na igreja tem sido plantado no coração dela, e isso não pode faltar, porque isso vai fazer diferença. Então não posso deixar os meios digitais, os meios eletrônicos tomarem o lugar do pai e da mãe na vida de nossos filhos. Nós somos responsáveis. Lucas 2, versículo 40 diz, fala de Jesus: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Daí alguém diz assim: mas estava falando de Jesus. Aqui estava falando dos pais de Jesus, porque eles foram escolhidos por Deus, porque eles eram tementes a Deus e obedientes àquilo que Deus ordenava a respeito dos filhos. Não à toa,
em 8 anos de nascido, Jesus foi apresentado ao templo como determinava a lei. Então, Jesus começou a ver nos pais um exemplo para crescer em sabedoria, fortalecendo-se na graça de Deus, que nós íamos ser este exemplo diante dos nossos filhos. Passamos pela infância e vamos para a juventude. Nessa fase surgem as características sexuais secundárias, ou seja, vai vir um amadurecimento do corpo, os sinais no corpo do homem vão começar a mudar, a sua voz vai engrossar, pelos vão surgir, e outras mudanças que nós conhecemos inerente ao corpo do homem vão aparecer, e o homem ele precisa ter uma mente equilibrada em família, para que essas mudanças ele possa receber de uma forma equilibrada, uma forma sábia, uma forma a não se confundir no seu intelecto, no seu emocional, na sua mente. Diz aqui, juventude, nessa fase surgem as características sexuais secundárias e graças à ação dos hormônios, o corpo masculino passa por importantes modificações. O homem começa a desenvolver massa muscular e esses mesmos hormônios o impelem à busca de aventura. Os brinquedos começam a ser deixados de lado, começam a surgir sensações diferentes, os hormônios começam a trabalhar na área sexual deste jovem. E ele precisa se cuidar, ele precisa ter, desculpa minha garganta, ele precisa ter alicerces bíblicos da palavra de Deus, para que ele possa resistir às tentações que agora vão vir sobre a vida dele. Não à toa a Bíblia diz, foge das paixões da mocidade. É natural do jovem sentir desejos sexuais, é natural do jovem procurar conhecer as mudanças que estão ocorrendo no seu corpo. Daí a importância dele ter um alicerce na sua infância da palavra de Deus ensinada pelos seus pais, porque ele vai juntar o que está acontecendo ao seu corpo, trazer a luz das escrituras, ele vai saber lidar com aquela situação e vai realmente fugir das paixões da mocidade. Diz aqui, ó, ele está atrás de aventuras, autoafirmação, são momentos de descobertas e decisões que irão se refletir em sua vida futura. Eclesiastes, versículo 11, antes disso, diz aqui um trecho que eu coloquei, na juventude já existe a responsabilidade diante de Deus pelos atos cometidos, sejam eles corretos ou não. Daí a importância de uma infância pautada nos ensinos bíblicos, transmitido aos filhos pelos pais, através da leitura e do próprio exemplo. Eclesiastes 11 fala jovens, a nós, eu me considero jovem, apesar de ser casado e ter 41 anos, ainda sou um jovem, mas sou um jovem casado. Mas diz aqui, Eclesiastes 11, versículo 9, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Obrigado. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Quando esse homem era criança, ele não tinha uma responsabilidade diante de Deus. Mas agora, quanto jovem, ele passa a ter uma responsabilidade dos seus atos diante daquele que o criou. E o alerta a ele fica, sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. E aqui entra a importância dos ensinos que essa criança recebeu quando era criança. Porque ele vai saber andar na sua juventude aos olhos de Deus de uma forma sábia, uma forma temente a sua palavra. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso aqui
é uma posição de um jovem que, quando criança, foi ensinado nos princípios bíblicos da época, e quando chegou no seu momento de decidir pelo certo, pelo errado, ele trouxe à tona tudo aquilo que ele aprendeu com seus pais e decidiu não se contaminar. Olha a importância de você, pai, a importância de você, mãe, diante daquele que perto de você ainda é uma criança, mas que vai crescer e que diante de Deus vai ter responsabilidade pelos seus atos. E você é responsável hoje por ajudá-lo a, quando esse tempo chegar, ele tomar as melhores decisões, procurando agradar o coração de Deus. O jovem José foi colocado em posição de teste e de fidelidade a Deus no Egito. Ele foi sujeito à tentação da esposa do seu senhor, mas se manteve fiel ao seu Deus. José, a gente sabe que foi filho de Jacó. Em Jacó, José viu um exemplo de um homem que procurava estar na presença de Deus em obediência. E o ensinamento através do exemplo, José adquiriu para si e procurou levar para a sua vida. E no momento da prova, da tentação, ao qual a mulher de Potifar, que a gente conhece a história, o convidou, o instigou a se deitar com ele, o que ele disse para ela é interessante. Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. E ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Olha a consequência de um bom ensino de Jacó sobre Deus na vida de José, quando ele chegou a ser um jovem. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Ele passou a conhecer a Deus, ter experiências com Deus na sua infância, e na sua juventude ele soube colocar Deus acima das suas vontades. Quem sabe se ele fosse um homem ensinado de qualquer forma, ele poderia ter cedido a essa mulher, mas ele preferiu que agradar a Deus, porque assim lhe foi ensinado, e essa é a sua e a minha responsabilidade como pai. Maturidade, vimos infância, vimos juventude, agora vamos ver maturidade, maturidade do homem. Aqui em geral o homem já constituiu família e desempenha inúmeros papéis simultâneos. Ele é marido, ele é pai, ele é filho, ele é profissional, ele é irmão, ele é obreiro, ele é cidadão, ou seja, ele está cercado de responsabilidades. Já chegou no auge da maturidade, agora, mais do que nunca, as suas decisões têm que ser pautadas com responsabilidade, com sabedoria, porque ele já tem uma bagagem, ele já adquiriu conhecimento suficiente para trazer à tona e alicerçar uma herança, um legado para aqueles que vão ficar quando ele partir, ou seja, os seus filhos. É submetido com intensidade às pressões que esses papéis lhe impõem. O homem atinge o ápice de sua forma física e precisa sentir que sua vida tem um propósito claro. Triste do homem quando ele envelhece, quando ele se dá conta dos seus 40, 50 anos, batendo a sua porta e olha para trás, ele não cumpriu o propósito da qual Deus o colocou neste mundo. Ele não instituiu um lar, não foi responsável, foi omisso, foi ocioso e não tem um legado, não tem uma herança para deixar aos seus filhos. E muitas das vezes, por irresponsabilidade, ele tem vários filhos em vários lugares, como eu conheço uma pessoa que tem quase em 10 bairros um filho com mães diferentes, ele não tem o que apresentar hoje para esses filhos, que são filhos, mas não têm um exemplo do que ser na sua vida adulta. E agora eles vivem um dilema: não posso ser igual ao meu pai, eu vou ser igual a quem? Por culpa de um homem que ele não planejou a sua vida, não cumpriu o seu propósito ao qual Deus o colocou neste mundo. Esta é a base das realizações essa é a fase das realizações e grandes empreendimentos. O último estágio da vida masculina caracteriza-se pelo declínio da força física, com a perda de massa muscular,
e sensível diminuição da eficiência dos sistemas corporais. Em contrapartida, ocorre o aperfeiçoamento da sabedoria. É quando ele vai trazer à tona tudo aquilo que ele adquiriu nos anos de sua vida, para colocar diante da mesa dos seus filhos, para que eles possam se banquetear do conhecimento deste Senhor de idade que está prestes a partir para a eternidade, mas vai deixar um legado aos seus filhos. Em contrapartida, ocorre o aperfeiçoamento da sabedoria, da paciência e da visão sistêmica. E o homem atinge o ápice de sua inteligência. Salmo 92 diz: para cada um de nós, quando estivermos na nossa velhice, na nossa maturidade plena, nós olharmos para trás, precisamos cair dentro deste versículo aqui. Salmo 92, versículo 12 em diante diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos. Se na velhice ainda darão frutos, é porque na sua juventude ele buscava dar frutos. Não era uma pessoa preguiçosa, ociosa, que esperava pela sua esposa fazer as coisas acontecerem no seu lar, mas ele tomava as rédeas e mostrava como fazer, e tinha ao seu lado a sua ajudadora. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça alguma. Ou seja, ele vai ser aquele senhor de idade, que vai mostrar a seus filhos, a sua esposa, a sua família, quem sabe a seus netos, que Deus foi a rocha dele durante os dias da sua juventude, os dias da sua infância. Até aquele momento ele tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, e é por isso que a sua vida é abençoada e alicerçada, e a sua vida se torna um exemplo para aqueles que virão. Longe de ser um final, pode ser o começo de uma vida plena, na qual sua experiência pode ser compartilhada com os mais jovens, a fim de torná-los igualmente sábios. Ou seja, ele vai deixar um legado. Quando meu avô partiu para a eternidade, eu peguei alguns livros dele que ele costumava ler, porque eu vi que ele era um homem empenhado, que buscava conhecimento da parte de Deus. Eu vi num homem que era beberrão, alcoólatra, que segundo minha mãe conta, que ele tinha cachaça debaixo da cama, mas quando ele se converteu, ele se entregou de coração a Deus, ele passou a buscar de verdade, a adquirir livros, rabiscava os seus livros. Ele foi dirigente de 2 congregações, e quando ele estava no leito de morte, os seus filhos orando por ele, ele dizia: não orem para que eu seja curado, orem para que Deus apresse esta hora. Ele tinha um desejo de estar com o Senhor, e ele estava deixando um legado de fé, um legado de que quando o homem se coloca na presença de Deus, os seus pecados são perdoados e a sua vida é transformada como a dele foi, e hoje ele é um exemplo para mim. O meu pai eu posso contar também, ele vai deixar um legado para mim. Eu tenho visto meu pai todos os dias lendo a Bíblia com minha mãe, sentando com minha mãe, vendo programas bíblicos, programas que edificam e contam, compartilham um com o outro a sua fé em Jesus. E eu passo ali pela janela deles, eu vejo isso, eu contemplo, e quantas vezes eu passo no corredor de casa e digo: Deus, eu quero essa unção na minha vida. Eu quero que a minha família seja como a família dos meus pais, que eles já estão na sua velhice, mas não abandonaram a sua fé e compartilham um com o outro a mesma fé em Jesus Cristo. Ou seja, ele está deixando um legado para mim. E eu tenho, e você tem hoje, a responsabilidade na sua velhice, na sua maturidade, no ápice da sua vida como homem, deixar um legado para seus filhos, deixar um legado para sua esposa, para seus filhos, de fidelidade a Deus, de homem que soube organizar a sua casa, de que teve princípios da palavra de Deus como alicerce da sua vida e trouxe isso a seus filhos para que eles pudessem se espelhar em você. Eu vou fazer uma pergunta que você responde para si mesmo: qual legado você está deixando para seus filhos hoje? Se hoje Deus te chamasse para a eternidade, o que eles pensariam de você? Será que eles pensariam: quero ser igual ao meu pai? Ou quero ser totalmente diferente dele porque ele não foi exemplo para mim? É uma pergunta que você deve responder para si próprio e diante de Deus. Desvios da missão
Tópico 3. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe colocou nas mãos a responsabilidade de ser o gerente da criação. Mas o homem desobedeceu a Deus, assim trazendo como consequência muitos males sobre a terra. Missão de esposo, que já tudo que a gente já falou, mas a gente vai trazer mais um pouco. As escrituras estão cheias de textos que orientam como o homem deve agir para ser bem-sucedido como esposo. Casar não é somente ter uma casa, ter uma aliança no dedo, ter um documento dizendo que você está casado civilmente com uma outra pessoa. Vai além de um papel assinado por um juiz. Amor à sua esposa é uma receita perfeita e que o que qualquer ser humano mais quer é ser aceito, amado, em especial a mulher. Por que hoje muitas mulheres estão sendo espancadas? Porque muitas mulheres hoje estão sendo tratadas de uma forma violenta, porque os homens não atentaram para um princípio bíblico da palavra de Deus que eu vou ler já já. Para começar, a Bíblia diz bem assim, que eu tenho que fazer aos outros aquilo que eu desejo que eles façam por mim. Se eu não quero ser espancado, eu não devo espancar. Se eu não quero ser tratado mal, não posso tratar mal. E por que o homem trata mal a sua esposa se ele espera respeito dela? É algo que é meio inconsistente. Diz aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 em diante. Vós, maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma vez a minha esposa perguntou se eu tinha coragem de me meter na frente da bala de um assaltante se ele viesse nos assaltar e ameaçar dar um tiro. Eu disse para ela, biblicamente eu tenho que entregar minha vida. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O momento vai dizer, mas se eu for fiel à palavra de Deus, é isso que eu tenho que fazer, entregar minha vida pela minha esposa. Mas quantos estão fazendo o contrário nesse momento? Quantas mulheres estão perdendo as suas vidas pelos feminicídios que acontecem todos os dias, que nós vemos nos noticiários, perdendo a vida nas mãos daquele que jurou amor por elas. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Você, como homem, você seria capaz de se cortar? Dar você mesmo um murro no seu próprio olho, socos no seu estômago? Creio que não, porque você ama o seu corpo. E a Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como eu amo o meu próprio corpo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Você tem nutrido a sua esposa de carinho, você tem nutrido a sua esposa de elogios, de amor, de fidelidade, de carinho, de sustento, daquilo que vai além da alimentação. É uma pergunta que você também tem que responder para você mesmo. Diz aqui também, amar a esposa, Colossenses 3:19, Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz, vós maridos, amai vossas mulheres, e não as trateis asperamente. O que é tratar asperamente? Tratar severamente, rude, rispidamente, de forma grosseira. O outro ponto diz, após amar sua esposa, devo gozar a vida com a mulher da minha mocidade. Provérbios 5:18 diz, bebe a água da tua cisterna própria e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como costa amorosa e graciosa cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Esses textos identificam dois elementos muito importantes. O primeiro se refere de forma clara ao relacionamento sexual. A Bíblia é um livro que trata com todos os aspectos do ser humano, inclusive a vida sexual. E a Bíblia está dizendo aqui que eu tenho que gozar da minha vida sexual com minha própria esposa, viver todo o prazer sexual da minha vida de casado com ela. Isso é me aconselhado, isso me é permitido, isso é bênção de Deus, porque somos casados. Diz aqui no versículo 20, e por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçaria o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor,
o qual observa todas as suas veredas. Você tem desejado somente a tua mulher? É isso que o texto diz. Ou você tem olhado, sendo atraído pela mulher ociosa e buscado abraçar o seio da adúltera. É o que a Bíblia nos ensina, nos adverte que nós devemos viver uma vida plena sexualmente falando com nossa esposa e buscarmos esse prazer dentro do nosso lar e não buscar isso fora, porque passando disso se torna adultério. O primeiro se refere de forma clara ao relacionamento sexual. A vida é fugaz, o trabalho é duro, mas a sua porção é a sua mulher, ela é seu manancial. Cuide dela, pois ela é a sua fonte. Muitas das vezes o homem ele quer exigir muito, mas ele dá muito pouco. É interessante, algo interessante. Eu posso dizer por mim, pela glória e misericórdia de Deus, eu não mudei. Glória a Deus por isso. Deus tem me sustentado. Eu pude ouvir dos lábios da minha esposa: conheço você 8 anos e você não mudou, porque aprendi com meu pai. É quando eu falo de legado. Meu pai até hoje anda de mão dada com minha mãe e a rua admira. E eu me admiro daqueles casais que muitas das vezes se dizem cristãos, que o homem sai da sua casa com a sua esposa, muitas das vezes a caminho da própria igreja. O marido vai a 100 metros da sua esposa. E ela vem com uma penca de filhos muitas das vezes, e ele vem com a cabeça erguida como se fosse algo que ele pudesse se engrandecer daquela atitude. Como eu posso buscar algo de minha esposa se eu não dou algo em troca? Cuide dela, ela é a sua fonte. O segundo elemento é o conselho de você permanecer ao lado da mulher da sua mocidade. É interessante que quando nós casamos diante de 2, 4 testemunhas, mas essas testemunhas não são maiores do que a testemunha maior que a Bíblia declara que esteve ali naquele momento de união. Malaquias capítulo 2, versículo 13 em diante diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais: por quê? O Senhor responde: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Infelizmente, no mundo evangélico, a pesquisa para todos saberem, está na internet, está nos noticiários, nos blogs, onde mais você queira achar, você vai encontrar estatísticas onde casais de evangélicos estão cada vez mais se divorciando, cada vez mais sendo pegos em adultério, até mesmo pastores por falta de vigilância. E Deus diz para cada um de nós termos cuidado, porque Ele tem sido a testemunha entre eu e a mulher da minha mocidade, a mulher que é minha companheira, a qual eu decidi ter uma aliança entre eu, ela e Deus no centro. Deus vê todas as coisas. De Deus não se esconde nada. De Deus não se esconde nada. Eu posso contar um exemplo. Eu gosto de falar de exemplos até que choquem, para que nós possamos ter um choque de realidade dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, dentro daquilo que nós chamamos de campo evangélico. Certa feita eu fui fazer um serviço na casa de um amigo meu que é cristão. Não vou citar nomes, logicamente, não é do Morro 3, entendeu? E quando eu fazia serviço no seu computador, dei de cara com site pornográfico, e a esposa dele estava atrás de mim. Ela disse: o que é isso? Por que isso está aqui? Eu disse: eu não sei. Isso aí depois você se resolve. Porque de Deus nada se esconde. Eu posso achar que a minha mulher não está vendo, eu posso achar que o meu pastor não está vendo, eu posso achar que os meus líderes ou os meus liderados não estão vendo, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus, a testemunha entre eu e a mulher da minha mocidade, está de olho. Está vendo 24 horas as minhas ações e as tuas ações. Hebreus 13, versículo 4 diz: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. É triste aconselhar pessoas em crise num segundo casamento e vê-los chegar à conclusão de que os problemas todos se repetem. A solução não está na separação, mas na disposição de mudar e crescer junto. Invista todas as suas fichas nesse esforço.
Tópico C diz ser fiel a ela. A infidelidade é devastadora e nunca vale a pena. Não vale a pena ser infiel no casamento. Não vale a pena. Guarde o tesouro da fidelidade com todas as suas forças. Se houver falha, o perdão e a reconciliação são o caminho a seguir. Outro tópico diz viver a vida comum no lar com discernimento. Um casal vai ter que lidar com muitas diferenças, que geralmente vão ser solucionadas com o tempo. Exato, exceto a diferença de sexo, ou seja, a forma masculina e feminina de ver o mundo. Deus nos fez com fiação diferente. Isso demanda discernimento. Para o homem, por exemplo, uma expressão desejável de amor é o sexo e boas refeições. Já para a mulher, geralmente é o diálogo, ter os cuidados e mimos do marido. E a gente precisa estar atento a isso como maridos. E já finalizando, missão de cuidador. Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden com funções diferenciadas. Como administrador das coisas na terra, ele deveria manter a ordem estabelecida pelo Criador, cuidando do jardim em todos os aspectos. O jardim hoje é a tua casa e a minha casa. Hoje eu sou o Adão, hoje você é o Adão do seu lar. Será que você tem cuidado, trazido zelo, você tem agido de forma que o teu lar, o teu jardim do Éden, não venha ter brechas para que a serpente venha enganar algum membro da sua família, ou você tem andado disperso quanto aos princípios da palavra de Deus que você é responsável por trazer para dentro do seu jardim. Como morador da terra, ele deveria cuidar do meio ambiente, manter a ordem social, ensinar às gerações futuras aquilo que de mais importante Deus lhe responsabilizou para cuidar. Qual ensinamento você está passando para seus filhos? Qual exemplo de marido, exemplo de mulher que você tem deixado para que seus filhos possam ver, contemplar e desejar ser iguais? Ou será que eles desejam crescer e serem totalmente diferentes daquilo que eles têm visto dentro de seus lares? O atual estado do planeta Terra, com o aumento da poluição de rios e mares, com a crescente poluição do ar e o aumento gradativo da sua temperatura média, com o crescimento desordenado das cidades e a falta de saneamento básico para cerca de metade da população mundial, demonstra com fartos dados estatísticos o quanto o homem tem se distanciado de sua função primordial de ser cuidador e guardião daquilo que Deus lhe comissionou. Você tem sido guardião da sua casa? Ou você tem deixado que as serpentes entrem? A Bíblia deixa bem claro sobre uma horta, uma plantação, a qual não tem que ter cuidado somente com a raposa, mas também com as raposinhas que vêm e fazem um estrago muitas das vezes maior. Aquelas pequenas coisas que eu deixo entrar no meu lar e não vigio, não deixo que a palavra tenha preeminência, tenha o primeiro lugar dentro do meu lar, e as coisas pequenas, mundanas, vão disseminando dentro do meu lar, e quando der por mim, a minha vida como eu deveria ter vivido, eu deixei passar, e eu não vou deixar um legado daquilo que eu deveria deixar para meus filhos. Missão paterna. Na missão do homem, como pai também, houve um desvio do propósito de Deus. Vejamos o caso de Eli, que passou a ser conivente com as práticas pecaminosas de seus filhos, mesmo no lugar santo. O homem que ele estava na congregação, ele era responsável pelas coisas de Deus, por fazer o gerenciamento da casa de Deus, mas ele não foi responsável em trazer aos seus filhos a realidade das coisas de Deus, em detrimento dos erros que eles cometiam dentro da casa de Deus. Ele foi complacente, ele foi, como é que se diz? Ele passou a mão na cabeça dos seus filhos quando eles se prostituíam dentro da casa do próprio Deus. E a Bíblia deixa bem claro que o sacerdote, ele teve ali uma morte triste, os seus filhos morreram, e foi prometido da parte de Deus que da sua família já não se levantariam sacerdotes,
porque ele não foi um pai cristão eficiente. Não soube ensinar os seus filhos diante dos erros que eles cometiam, ao invés de lhes trazer a realidade da palavra de Deus, o despertando para o arrependimento, ele simplesmente fazia vista grossa. Não façamos vista grossa diante dos erros dos nossos filhos. Vamos trazê-los à responsabilidade diante de Deus, porque enquanto eles são crianças, a Bíblia deixa bem claro que eles são astutos, mas a astúcia da criança, a Bíblia diz que eu posso tirar com a vara, sem preciso ser espancá-lo, mas a Bíblia diz que a mesma vara da disciplina vai livrar a alma dele do inferno. Como a alma de uma criança vai para o inferno? Ela não vai, mas se eu não corrigir agora, diante dos erros que ela cometer, de desobediência, de rebeldia, mostrar a luz das Escrituras, que ela precisa se submeter a líderes, aos pais, à mãe, aquele que está autoridade sobre a sua vida, ele vai errar no seu caminho e ele vai realmente para o inferno. E a culpa vai ser daquele que não o ensinou. Há também o caso do rei Davi, considerado o maior rei de Israel. Ele não foi um bom modelo de pai. Em sua vida ele adulterou. Em sua vida ele errou e foi responsável por um homicídio e trouxe maldição para a sua casa. E por causa disso, os seus filhos cresceram de uma forma não sábia. Um deles, inclusive, estuprou a sua própria irmã, porque ele não teve um exemplo de pai dentro do seu próprio lar. Ser pai não implica apenas a paternidade biológica, mas demanda também sentimentos e atitudes de adoção, que decorrem do amor genuíno pelos filhos, implicando em tarefas relacionadas aos cuidados físicos, educacionais e espirituais. E aqui eu finalizo falando simplesmente, eu toco no último, espiritual. Você, pai, você é responsável pela vida espiritual do seu filho. Não espere na sua esposa para trazer seus filhos para a sua casa. Não fique em casa enquanto seus filhos estão na congregação. Participe. Seja ativo, seja um obreiro da obra do Senhor para que seus filhos possam se espelhar em você. Não seja aquela pessoa que alguém pergunta cadê é seu pai e o filho aqui dentro da congregação fica triste e diz, está em casa, mas minha mãe está aqui. Você é sacerdote. Desperte o sacerdócio que Deus colocou dentro da sua casa através da sua vida. Você é responsável pela sua família, pela salvação da sua família. Você é responsável por abrir a arca de Deus para que eles entrem, para que quando venha o arrebatamento, a sua família esteja salva. Não seja o responsável pelo fim, de repente, de um fim trágico de algum membro da sua família, porque você não foi exemplo, você não pôde e não quis ensinar os caminhos, princípios bíblicos da palavra de Deus a seus filhos. Então, finalizamos aqui essa lição. O homem tem uma missão, e a missão do homem é ensinar e deixar um legado para seus filhos, tendo ao seu lado a sua ajudadora, a esposa. E aqui queremos finalizar com oração, entregando a Deus este momento, esta palavra que ela falou ao meu coração, e eu preciso praticar esta palavra, e você precisa praticar esta palavra, que esse momento não venha ser um momento vão, mas um momento que você possa acolher, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, venha alicerçar o teu lar, na rocha da palavra de Deus, e através da tua vida, da tua família, o nome de Jesus seja glorificado. Oremos a Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor ministrada ao meu coração, ao coração daqueles que irão ouvir a tua palavra através deste aparelho, Pai. Que tu venhas nos alicerçar, nos ensinar, nos dar estratégias para que nossos filhos sejam criados no temor do Senhor, e quando eles vierem ter a sua vida adulta, eles possam ver em nós, homens e mesmo mulheres, um exemplo a ser seguido de homens e mulheres que temeram a Deus durante a sua vida, que seja o nosso legado para louvor e glória do teu santo nome. Nós agradecemos a sua participação. Compartilhe este vídeo, dê o seu like, divulgue para que a palavra de Deus alcance outras vidas e não somente você seja abençoado. Aqui eu entrego e finalizamos esta aula da escola dominical. Amém.